Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 55. Deus, ele tem uma palavra poderosa na sua vida nessa noite. Você crê? Só alguns receberam. Deus, ele tem uma palavra poderosa na sua vida essa noite. Amém. Isaías 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, capítulo 55, versículos 8 e 9. Quem achou vai declarando seu amor à palavra do Senhor. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Podem se assentar por um instante, por um grande instante. Queria compartilhar para vocês uma palavra que Deus ele falou ao meu coração, subordinada ao tema o propósito da sua vida para Deus. Esse é o tema da nossa ministração de hoje. E eu queria perguntar para você, e você pensar aí no seu lugar, você sabe qual que é o propósito da sua vida para Deus? Por que Deus te criou? Por que você nasceu? Por que Jesus ele te escolheu para você estar aqui hoje? Você sabe? Você sabe as promessas que Deus ele liberou para você, o propósito que ele tem na sua vida, as coisas que ele tem preparado para você? Ou você ainda, como eu, há alguns anos atrás, não tinha essa certeza do que Deus ele queria para a minha vida, do que Deus ele planejou para mim, e das promessas que ele tinha para mim? Eu também, há um tempo atrás, eu não tinha essa certeza, mas Deus ele foi ministrando no meu coração, eu fui pedindo a direção dele, eu fui buscando a presença dele, e ele foi ministrando no meu coração aquilo que ele queria para mim, aquilo que ele queria para a minha vida, o propósito da minha vida nas mãos de Deus. Acredito que aqui, como eu, e acredito que a maioria, ou se não todos aqui, já passou por muita luta, muitos problemas, muitas dificuldades, ou foi só eu? Vamos ver, quem passou aqui problema, luta, tá? Tem alguns aqui que não passou não, depois você passa aí como que é. Deus ele trabalha na nossa vida, ele nos forja, nos transforma, nos molda, para aquilo que ele tem de propósito na nossa vida. Deus ele faz isso, quando ele pensou em te criar, quando ele te criou, quando ele te gerou, ele já tinha um propósito para a sua vida, ele já tinha algo, já tinha uma história escrita para a sua vida. A pergunta é, você sabe qual é esse propósito? Ou você muitas vezes fica se perguntando de por que eu venho na igreja, por que eu estou aqui hoje no último culto de cura e libertação de 2022, por que será que de tantos outros cultos, esse eu resolvi vir, esse Deus tem alguma coisa para mim? E Deus ele vai nos ensinar que independente do nosso passado, independente das nossas lutas, tudo aquilo tem um propósito na mão de Deus. Tudo aquilo tem um propósito. E subordinado ao tema, o propósito da sua vida para Deus, eu quero falar a respeito da primeira vida de Paulo. Paulo, para quem não conhece, foi um perseguidor da igreja, um homem assim muito perseguidor da igreja. Ele perseguia, matava os cristãos, buscava
exterminar os cristãos. Ele era uma pessoa muito, muito mal, assim, para quem seguia Jesus. E ele passou por tudo isso. E quando ele estava naquele momento lá, a caminho de Damasco, Jesus, ele não impediu Paulo de ir para Damasco. Ele não impediu, mas ele mudou o propósito de Paulo na ida para Damasco. Jesus ele não apagou todo aquele passado, não apagou todo o conhecimento que Paulo tinha. Era um dos maiores estudiosos, muito conhecido naquela época. E Paulo estava indo para Damasco, para destruir outras coisas, para ir buscar cristãos, para ir perseguir cristãos. Mas Jesus, naquele momento, ele mudou todo o propósito que estava no coração de Paulo. O propósito de Paulo para ir para Damasco era de destruir, mas ele foi para ser regenerado, para ser restaurado, para Jesus ele moldar Paulo naquele momento. Então eu venho dizer para você hoje que Deus ele teve um motivo, ele teve um propósito, teve um significado de todas as coisas que aconteceram na sua vida. Isso eu te mostro, assim como a história de Paulo, a história de várias outras pessoas na Bíblia, a história de José do Egito, que passou por tudo aquilo. E depois, antes dele se transformar no governador do Egito, Deus ele já tinha escrevido a vida de José naquele momento. Mas José passou por tudo aquilo, para ele ter um ensinamento, porque ele tinha um propósito. A história de Daniel, Deus ele não livrou Daniel da cova dos leões. Porque eu imagino assim, Deus falando assim, não importa o que ele está passando, mas o que importa é que o que ele está passando, eu estarei do lado dele. Não importava para Daniel se ele estava na cova dos leões, se ele estava no meio de um rio cheio de crocodilo, para ele não importava. O que importava era que Deus estaria com ele. Porque Deus ele não mudou aquela sentença que deram a Daniel. Não mudou. Porque aquilo tudo fazia parte do plano de Deus. Fazia parte do propósito da vida de Daniel nas mãos de Deus. Mas ele mudou o propósito de quem colocou ele lá. Deus ele não vai livrar você dos dias maus, mas Ele vai estar com você nos dias maus. É isso que importa. Isso que é importante. E nesse ano de 2022 é o final do ano da pandemia, é o último ano, mas aí parece que está vindo de novo, é uma coisa, uma bagunça. E muitas vezes a gente fica desanimado, porque fala, Deus, mas será que isso tudo tem um propósito? Será que tem um propósito disso tudo que eu estou passando? E assim como a Bíblia, que eu considero que é mais atual do que os livros atuais de hoje, que é uma palavra, mas é uma palavra viva. Foi escrita há muitos anos atrás, mas continua sendo viva, continua sendo atual até hoje. E a primeira coisa que eu queria falar para você, a respeito do propósito da sua vida nas mãos de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Isaías 49. Isaías 49, versículo 1. Quem achou, declare seu amor à palavra do Senhor. Senhor, ama a tua palavra. A primeira coisa que Deus, Ele busca através da sua vida, do propósito que Ele tem para a sua vida, está lá no capítulo 49, versículo 1, que diz assim: ouvi-me terras do mar, e vós povos de longe escutais. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Amém? Vamos ler junto aí a parte B do versículo. Todo mundo, vamos ler através do projetor aqui, que aqui todo mundo lê igual. 1, 2, 3, a partir do Senhor aqui, ó.
Um, dois, três e... O Senhor me chamou desde o ventre do surgimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção no meu nome. Amém? A primeira coisa que Deus, Ele tem como propósito da sua vida para Ele, é que Ele te chamou. Ele te chamou. Não foi simplesmente uma pessoa que te convidou, não foi simplesmente, hoje eu vou na igreja, não foi simplesmente, eu vou lá escutar. Não, Deus, Ele te chamou. De tantas outras pessoas que às vezes vivem perdidas no mundo, para a gente pregar o Evangelho, de tantas outras pessoas, Deus, Ele chamou você. Ele chamou você. Não foi o fulano, fulano que devia estar ouvindo aqui isso aqui, fulano que tinha que estar ouvindo isso. Não, Ele chamou você. Nós precisamos ter a certeza de que Jesus, Ele está nos chamando. Nós precisamos ter essa certeza do que a nossa vida tem um propósito e tem um significado dentro da igreja. Muitas vezes nós passamos despercebido. Satanás, ele planta alguma coisa na nossa vida porque nós não temos essa certeza. Diga misericórdia. Não deixe Satanás ele plantar essa semente de dúvida, essa semente de frustração, essa semente de, eu não sei, não é para mim, eu não sei se é isso mesmo. Muitas vezes ele planta isso, porque nós não temos essa certeza, e pior ainda, nós não buscamos essa certeza. E eu queria declarar aqui hoje na sua vida, que Jesus, Ele te chamou. Jesus, Ele te chamou. Então, para você entender por que Jesus te chamou, você precisa estar em comunhão com Ele. Você precisa entender o propósito dEle. Não adianta simplesmente nós estarmos estagnados dentro da igreja, eu vou lá assistir um culto. A gente precisa estar com um propósito diferente. E se a gente está com um propósito errado, a gente não entende o nosso propósito naquele lugar. Nós precisamos buscar o nosso propósito. Nós precisamos entender o nosso propósito, aquilo que Deus ele plantou quando Ele criou você, quando Ele gerou você. Quando Ele estava te moldando, Ele já tinha um plano extraordinário para você. Mas vai de você aceitar esse plano. Eu creio que muitos pais aqui, temos alguns pais, que quando tiveram o seu filho e foi criando ele, foi ensinando as coisas para ele, você queria que ele seguisse um caminho, e você tem planos maravilhosos para ele. É de entender que nem o próprio filho entende o tamanho dos planos que o pai ele quer para a vida da gente. Né? Já imaginou o sonho que seu pai, ele queria que o seu pai, a sua mãe, ele queria que você fosse, queria que você fosse uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que honrasse o nome dele, honrasse o pai, honrasse a mãe, que você fosse uma pessoa de bem. Só que muitas vezes o plano que os nossos pais têm para nós, às vezes nós deixamos isso de lado, porque nós não entendemos. Ou às vezes porque nós não queremos, ou às vezes porque nós não buscamos. E do mesmo jeito que o nosso pai materno, o nosso pai paterno e a nossa mãe materna, ele tem planos para nós, Deus, ele também tem plano para nós, tem propósito para nós. É a mesma coisa de uma flecha. Quando você pega um arco e flecha, não sei se alguém aqui já fez isso, mas quando você lança a flecha, você quer que ela vá para algum lugar, mas muitas vezes ela não vai. Às vezes é as tempestades no caminho, é o vento, é algum empecilho, é alguma coisa, e ela não vai para aquele destino que você determinou. A mesma coisa é Deus, ele coloca um plano no coração dele, de falar, não, meu filho vai ser isso e aquilo, ele vai ser um vencedor, ele vai ser uma pessoa de bem, ele vai ser uma pessoa que vai honrar pai e mãe, é uma pessoa que vai ser próspero na vida, mas simplesmente você planta escolhas no seu caminho que não é para isso. E eu estou aqui para te dizer isso, que você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Deus ele tem um propósito muito grande na sua vida, assim como ele teve na vida de Paulo, assim como ele teve na vida de José.
na vida de Daniel, ele tem para cada um de nós aqui. Você não nasceu de qualquer jeito, você não nasceu por acaso, você nasceu porque Deus ele tinha um plano, ele tinha um propósito na sua vida. E eu quero trazer essa palavra para você, por ser um culto de cura e libertação, para você começar o ano, para você começar a entender isso, para você às vezes que não está entendendo muito, você buscar entender isso de Deus. Deus ele não colocou você aqui, você não nasceu sem propósito, você não nasceu por acaso. Deus ele tem um plano para cada um de nós, amém? A segunda coisa que, o segundo passo para nós entendermos do propósito da nossa vida para Deus, está lá em Jeremias capítulo 18, Jeremias capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Jeremias 18, versículos do 1 ao 4. Quem achou, declare seu amor à palavra do Senhor. Quem ainda não achou, diga-me espere. Amém? Todo mundo achou? Jeremias 18, do 1 ao 4 diz assim: palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Põe na NVI. O versículo 4, que gostaria de falar numa versão diferente, que fala: mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O que o vaso fez? Ele estragou-se em suas mãos. Não era o oleiro que estava ali moldando, aí falou: não, isso aqui não está bom não, aí pegou, fez ele de novo, não. Para quem não sabe, o oleiro é uma pessoa que trabalha na olaria, né? E ele pega um vaso, ele pega um barro, e ele coloca em cima de uma roda, de um equipamento que, à medida que ele vai girando, ele vai moldando o vaso. Só que nesse momento, a Bíblia fala, Deus leva Jeremias para esse lugar. Acreditamos que seja uma visão que Jeremias teve, que Deus deu para ele, de que ele vê uma cena, ele vê um oleiro moldando um barro, só que de repente, esse vaso ali se quebra. Não é o oleiro que está moldando o vaso ali, o oleiro que quebra o vaso, não, é o vaso que se quebra. Eu imaginando a vida desse vaso, ele deve olhar para dentro e dizer: não, minha vida não está bem não, eu vou me quebrar aqui para o oleiro, ele me moldar do jeito que ele quer. Eu imagino eu e você, como no lugar desse vaso, e Deus ele te moldando ali, só que aí você olha para dentro de si. Por quê? Você precisa olhar para dentro de si. E é o segundo tema de hoje, que é: Jesus, ele te leva ao arrependimento, e ele te transforma. Só que você precisa se arrepender para ele te transformar, não é assim do nada. À medida que você não vai se arrependendo, Jesus ele tenta de todo jeito ali, mas você não se arrepende das suas práticas, você não se arrepende dos seus vícios, você não arrepende dos seus pecados, então ele não consegue ali te transformar. Você precisa se arrepender. Quando Jesus, ele olha para você, ele espera que você se arrependa de tudo aquilo. Porque já se diz a Bíblia que Jesus ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que você fez de errado. Jesus naquela cruz, ele já levou aquilo tudo, você não precisa pagar o preço de nada daquilo, o preço já foi pago naquela cruz.
Mas a gente precisa se arrepender e aceitar esse sacrifício. Aceitar que Jesus naquele momento, quando ele estava morrendo, quando ele estava naquele lugar lá, naquela cruz, quando ele estava sendo torturado. Porque, irmão, eu não sei vocês, mas você imagina um homem sendo torturado, levando quase 50 chibatadas, porque diz alguns historiadores que os chicotes que os soldados usavam para bater em Jesus, eles tinham pedaços de ossos na ponta do chicote, tinha pedaços de esferas de ferro, que às vezes quando batia assim, puxava, o osso ele ficava assim, ó, na carne de Jesus. Quando você olha para aquela cruz, você imagina Jesus ali naquela cruz, irmão, você não imagina uma coisa bonita. O que é de se imaginar é uma pessoa machucada, uma pessoa toda cortada, uma pessoa toda rasgada. Mas ele fez aquilo para que nós possamos hoje nos arrepender e que ele possa te transformar. O significado daquela cruz é que Jesus ele foi ali naquele momento para te salvar, para que você possa se arrepender e ele transformar você. Amém? Então você precisa entender isso. Jesus, ele quer te transformar, mas a gente precisa se arrepender. Assim como o vaso, ele se quebra na mão do oleiro. E a Bíblia fala que o oleiro ele não pega um outro barro, joga aquele resto de barro fora, e ele vai lá e pega outro. Não, a Bíblia fala que quando o vaso se estraga, o oleiro ele pega aquele mesmo barro que está ali, e ele faz um barro novo, um vaso novo. Jesus ele não substitui você por outra pessoa, não, ele quer você. Quando você se arrepende, quando você se quebranta diante de Deus, é aí que ele trabalha, é aí que ele faz, é aí que ele transforma. É assim como é esse vaso. E nós somos o vaso nas mãos de Jesus, que é o oleiro. Amém? Declara aí na sua vida: eu sou um vaso que se quebra nas mãos de Jesus, e ele me transforma com o propósito que ele tem na minha vida. Amém? Amém. E a terceira e última coisa que Jesus ele fez nas nossas vidas, está lá no livro ali em Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 4. Quem achou, declare seu amor à palavra do Senhor. Versículo 6, irmão, desculpa. 53, versículo 6, Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Jesus, ele tem um caminho para você. Ele tem um caminho para você. E a Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados, andavam igual louco para lá e para cá, sem ter nenhum destino, sem ter nenhum propósito. Mas Jesus, quando a gente se arrepende, quando Ele nos chama e a gente se arrepende, Ele nos transforma. E a partir daquele momento, Ele nos leva para um caminho diferente, porque nós andávamos desgarrados, mas Ele nos salva e nos leva para um caminho diferente. Jesus é assim na nossa vida. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que Jesus ele nos chamou. E que a partir do momento que nós se arrependemos, ele nos transforma. E depois que ele nos transforma, ele tem um novo caminho, umas novas vestes, um novo propósito na nossa vida, que era aquele propósito que ele já tinha nos criado. Mas para a gente é um novo propósito, mas para Jesus sempre foi o propósito dele.
Sempre foi o propósito dele que você estivesse na igreja, que você fosse salvo, que você entregasse a sua vida a ele, sempre esteve no propósito dele. A Bíblia fala que é do interesse de Deus que todos nós sejamos salvos. É do interesse dele que todo mundo. Você não pode ficar aí pensando, falando assim, não, mas é só eu vou ser salvo, tá? O povo lá fora aqui, ó, tô nem aí, não. É do interesse de Deus que todo mundo, aquelas pessoas que estão ali na praça, aquele seu amigo que não está nem aí para a igreja, não está nem aí para Deus, é do propósito de Deus, é do interesse dele que aquele seu amigo ele seja salvo. Aquela pessoa que é desobediente, que às vezes você fala uma coisa e ela entra no ouvido e sai no outro. Aquela pessoa que às vezes precisa ser disciplinado. Você precisa falar um negócio para ele, ó, não faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E ele vai lá e faz as coisas erradas. É do interesse de Deus que essa pessoa seja salva. E essa pessoa ela vai ser salva através da nossa vida. Eu entendo, irmão, que nós precisamos pregar tanto o evangelho, que se precisar, a gente precisa falar, a gente precisa abrir a boca. A gente tem que pregar muito sobre Jesus, pregar o evangelho, viver o evangelho, e se precisar a gente abre a boca. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, ela já tem que ser uma pregação para a vida das pessoas. As pessoas têm que olhar você e falar, não, aquele cara ali é diferente, aquela mulher ali é diferente. É isso que Jesus ele quer na nossa vida. Que a glória dele se resplandeça através de você, que através de você a glória dele seja cada vez maior. Jesus ele é glorificado, não é quando você perde o emprego, não é quando você passa dificuldade, mas quando você, através de conquistas, através dele, ele é glorificado. Jesus ele se sente cada vez mais alegre quando ele entende que você fala assim, não, aquele ali entendeu o propósito, aquele ali entendeu para que ele nasceu, aquele ali entendeu para que ele estava, para que ele nasceu, para onde ele está indo. É isso que Jesus ele quer na nossa vida, que nós entendamos o propósito da nossa vida nas mãos dele. Jesus ele não te criou por acaso, você não nasceu por acaso. Às vezes você acha que você nasceu por acaso, não deveria nem ter nascido, não. Você tem um propósito na vida. Jesus ele tem um propósito, a sua vida tem um propósito. E, como muitas vezes algumas pessoas já falaram, a nossa oração tem que ser, Jesus, não me deixe de fora com os planos que o Senhor tem. Aqueles planos que o Senhor tem, Jesus, não me deixe de fora, me coloca nesses planos. Nós somos pessoas que, às vezes nós deixamos o nosso propósito de lado por coisas pequenas. Imagina aí José, passando por aquela dificuldade, vendo a sua família, seus irmãos, jogando ele fora, jogando ele num poço, aí depois vende ele, os próprios irmãos. Agora você imagina a dor que esse menino estava sentindo. Aí é levado para o Egito, aí lá passa por mais dificuldade, é muito injustiçado, vira escravo. Só que José, ele ressignifica tudo aquilo que ele passou. Ele olha assim e fala, não, aquilo ali que eu passei, não vai ser base daquilo que eu vou ser. Não vai ser referência daquilo que eu passei. Os meus problemas, as minhas dificuldades, não vai ser uma referência para aquilo que eu vou ser, não. Ele ressignificou tudo aquilo. Os irmãos dele, quando se encontram com ele, ficam temerosos, achando que ele ia descontar, que ele ia se vingar de tudo aquilo que os irmãos dele fizeram com ele, mas não, ele ressignificou tudo aquilo.
ele, independente das coisas que os irmãos dele fez, ele falou assim, não, mas isso aí não vai me tirar do meu propósito. Ele falou assim, não, eu vou perdoar vocês, não, fiquem tranquilos. Porque José entendeu o propósito dele, o propósito que Deus tinha criado ele. Falou, não, José, eu vou criar ele para ele ser governador do Egito. Naquela época nem existia governador. Faraó criou essa função. E é isso que Deus faz na nossa vida. Quando não existe um negócio assim para ele te honrar, para ele te abençoar, não, Deus vai lá e cria, irmão, mas ele vai te abençoar, ele vai te prosperar. Não adianta, não, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem uma vaga, não, Deus cria. Deus criou na vida de José, não existia governador. José foi o primeiro governador do Egito, e acho que o único, né, pastor, também? José foi o primeiro e único governador do Egito. Daniel também, não existia governador naquela época. Daniel foi o primeiro, porque Deus, ele viu que Daniel estava cumprindo o propósito que ele tinha feito Daniel. Ele tinha cumprido todo o propósito, amém? Se coloque de pé no seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. E eu gostaria que você também no seu lugar, e você orasse, para que Deus ele te dê um propósito, para que você não saia daqui entendendo que você quer mais um culto, que, vou para casa que eu estou com fome, já passou, foi da hora, não, mas que você ore aí para Deus, ore para Ele aí, para que Ele fale no seu coração, fala, Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem na minha vida? A minha vida está muito ruim, as coisas não estão indo bem, está tudo dando errado, mas ore aí para Ele, para que Ele fale no seu coração, fala, Deus, mas comigo? O que está acontecendo isso comigo? Para muitas pessoas esse ano foi uma maravilha, mas para mim, misericórdia. Ore aí no seu lugar, peça para Ele, para que Ele possa falar no seu coração, porque tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que nós passamos de problemas, de dificuldades, tudo isso tem um propósito de Deus. Tudo aquilo na nossa vida tem um propósito de Deus. Então ore aí no seu lugar, pedindo para Ele, para que Ele possa falar ao seu coração, e para que Ele possa restaurar as promessas que Ele tem feito para você, os sonhos que Ele tem feito para você, que Ele tem criado, que Ele tem te dado. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu propósito, qual é a promessa que Deus te prometeu. E se você não tem promessa, mas você ore aí para que Deus ele te dê uma promessa, que seja às vezes aquela promessa de alguém estava pregando e falou uma bênção, falou uma coisa e eu peguei aquilo para mim. Alguém chegou para você e falou alguma coisa, você vai ser isso e aquilo, que Deus faça isso na sua vida, e você guardou aquilo no seu coração. Eu não sei qual que é a sua promessa. Às vezes você estava lendo a Bíblia e de repente o Espírito Santo falou com você e falou assim, nossa, isso aqui é para mim. Eu não sei qual que é a promessa que você tem guardado no seu coração, ou às vezes você nem tem promessa, mas que Jesus, Ele restaure todas as promessas que Ele tem para você na sua vida hoje, para que você comece um ano entendendo o propósito que você veio, o propósito que você tem na vida de Deus, da sua vida para Deus. A sua vida ela tem um propósito, e você não pode deixar esse propósito de lado. Ore aí no seu lugar, pedindo para que Deus ele se manifeste através do Espírito Santo no seu coração, que Ele fale no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, as minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado
tesouros, vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor fale nessa geração, Pai, todos os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor Jesus, nós acreditamos nos milagres do Senhor na nossa vida, mas nós acreditamos também nos propósitos que o Senhor tem para nós. Nós cremos que o Senhor tem propósito maravilhoso para as nossas vidas, Pai. Mas nós precisamos que o Senhor fale no nosso coração, que o Espírito Santo Ele nos transforme, que o Espírito Santo Ele faça nos arrepender no Senhor Jesus, para que nós possamos entender o propósito do Senhor na nossa vida. Que o Espírito Santo Ele ministre no nosso coração, Pai, para que as bênçãos do Senhor elas se derramem na nossa vida e que o Senhor seja cada vez mais presente, que a Tua presença, a Tua fidelidade, a Tua prosperidade, a Tua graça, a Tua unção seja sempre na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhar no teu rosto, fui perdoado logo que eu te vi. E todos os meus tesouros vão derramar diante. Quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, os pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, as minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que eu te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso
Aleluias. Glória a Deus. Aleluias, Deus. Nossas vidas estão diante do teu altar, Senhor. Quebramos as nossas vidas, nos humilhamos diante do Senhor. Nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor. Cumpra em nós o teu propósito, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra em nós o teu querer, o teu propósito. Aleluia.